irmãos que abram suas cópias das Sagradas Escrituras no livro do Gênesis, capítulo 9, conforme indicado na tela para vocês. No livro do Gênesis, capítulo 9, dando sequência à nossa série de pregações de Gênesis de 1 a 11, não sei os irmãos, mas eu começo a enxergar a luz no fim do túnel. Parece que vem alguma coisa depois de Gênesis 11 aí, e no caso não será Gênesis 12, tá bom? Se Deus quiser, nós, na sequência, não necessariamente na sequência, mas a próxima série de pregações nossas deve ser no Evangelho de Cristo, segundo João. Veremos se isso acontecerá. Então está escrito assim na palavra do Senhor, Gênesis 9, eu lerei dos versos de 1 a 17. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos vos serão entregues. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo o animal requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé, a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, todas as aves, os animais domésticos, os animais selváticos, que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco: não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que eu faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer as nuvens sobre a terra, nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio, para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança, estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Oremos. Pai, a Tua palavra mais uma vez foi lida e diante dela nós dependemos do Teu Santo Espírito. Capacita-nos a perceber a Tua palavra, capacita-nos a amarmos a Tua palavra, transforma-nos através da Tua palavra. Tem misericórdia do Teu povo e usa-me, Pai, com fidelidade para expor as Sagradas Escrituras. Faça com que o Teu povo saia alimentado hoje. Tudo isso nós pedimos e agradecemos, pois sabemos que o Senhor fala conosco através da Tua palavra. No nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, no último domingo, eu introduzi a pregação comentando que depois de uma série de pregações que falávamos das consequências do pecado e da vinda do juízo divino sobre a terra, que finalmente nós tínhamos chegado ao fim do juízo. As águas desceram, baixaram,
E depois de pouco mais de um ano, Noé e toda a sua tropa desceu da arca, saiu da arca. Eu disse para vocês que se em Gênesis 7 a gente viu uma ênfase muito grande no juízo divino, era possível ver a graça na preservação, mas o que estava em destaque era o juízo. E eu disse que em Gênesis 8 o que estaria em destaque era a graça, e que apesar de que o juízo também estaria presente, uma vez que Deus preservara Noé e sua família e os animais, quando eles saíssem da arca, eles veriam um mundo destruído, um mundo que precisava passar por uma reconstrução, num certo sentido. E um dos principais pontos que eu coloquei na semana passada é que nós precisamos deixar de romantizar a graça. Eu defendi um conceito de nós abraçarmos o conceito bíblico de graça, o que eu chamei aqui, usando a expressão do nosso irmão Paul Tripp, a graça desconfortável. E essa graça é tão desconfortável que eu tive uma conversa com a minha esposa na sexta-feira, e ela falou: eu assisti a pregação e eu estou esperando a graça até agora. Eu falei: está lá. Não. Eu falei: tá, é que você não prestou atenção. A graça é desconfortável, era para doer mesmo, né? É a graça, mas a graça trabalha em nós a santidade, e para isso ela atuará para remover os nossos desejos e o pecado que ainda nos assedia. E se a graça ela pode ser desconfortável porque ela nos conduz numa vida de santificação, ela nos leva a um processo de santificação. Se existe um processo de santificação, existe então uma forma de se viver. Se existe algo que a graça está a trabalhar em mim, então existe uma forma que eu preciso viver. Existe uma moralidade a ser seguida, existe um padrão estabelecido. E agora eu quero que você pense comigo. A mosca de Matosinhos achou o endereço do Novo Espaço. Eu quero que você pense comigo aqui. Diante de um novo começo, diante de um novo mundo, seria ou não importante que Deus estabelecesse e mais uma vez declarasse ao seu povo como eles deveriam viver? Seria ou não seria importante, quando eles colocassem os pés em terra seca, que Deus falasse assim: espera só um pouquinho, vamos definir algumas regras aqui para que vocês vivam. Eu entendo que se é um novo começo faz muito sentido. E nesse novo começo Deus deixa muito claro como a vida deveria ser vivida, o que deveria ser valorizado. E mais do que isso, Ele estabelece com não apenas o seu povo, mas com todas as pessoas, com toda a criação, com todos os seres viventes, que Ele preservará a terra, até que Cristo venha uma segunda e definitiva vez. Então eu quero trabalhar com vocês hoje um novo começo, marcado pelo amor. Um novo começo, marcado pelo amor. E o verso 1 diz: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Desde a queda, relatada em Gênesis 3, eu comentei com vocês que parecia, ou para os olhos desatentos, pareceria que a narrativa bíblica, Deus parece sair de cena e o pecado parece ser o protagonista. E eu lembro de ter comentado com vocês e de alertá-los, e eu creio que vocês, esperança do meu coração é que às vezes vocês ouçam os meus alertas, de que se nós fizéssemos uma leitura mais atenta do texto, nós conseguiríamos ver a graça divina e nós conseguiríamos ver Deus como protagonista e não o pecado. Isso demandava de nós uma abordagem atenta às Sagradas Escrituras, com as nossas ferramentas interpretativas ajustadas, para que nós pudéssemos perceber a graça divina. Entretanto, nesse trecho que nós lemos, nós vemos que a graça divina volta a ser vista até pelos olhos desatentos. Deus abençoa Noé e os seus filhos. Mas uma vez nós podemos ver que a bênção divina
volta a ser proferida em direção à humanidade. Já havia tempo desde a última vez que a humanidade ouvira algo semelhante. E mais uma vez fica claro para nós que se algo desse errado nesse novo começo, quem deveria então ser responsabilizado, se não os próprios homens? Existe uma melhor maneira de se começar um novo mundo? Existe uma melhor maneira de uma nova humanidade ter início do que através da bênção divina? Eu desconheço forma melhor de se iniciar algo na vida. Eu desconheço uma forma melhor de se iniciar algo, senão com a bênção divina. E eu acho isso interessante, porque eu não sei como é na sua vida, mas às vezes nós somos tentados a forçar a barra com Deus. O que eu quero dizer com isso? Ao invés de nós começarmos com a bênção divina, ou seja, ao invés de nós começarmos algo na nossa vida com a bênção de Deus, fazendo aquilo que Ele ama, nós queremos começar coisas na nossa vida de uma forma que desagrada a Deus, e ainda assim nós queremos a bênção dEle. Nós queremos empurrar a nossa vontade goela abaixo em Deus. E então nós passamos a demandar, quando eu, por conta dos meus pecados, por conta de desobedecer a Deus, eu começo a sofrer a consequência das minhas ações, eu começo a ser punido pelo meu pecado, eu começo a ser disciplinado por Deus, e eu demando de Deus, alivia o meu sofrimento e manda-me a bênção. Não parece loucura? Para mim parece. Deus nos mostra que a melhor maneira de se começar algo é começar debaixo da bênção divina. Não faz sentido eu querer as bênçãos de Deus e abrir uma empresa que a primeira ação que eu farei é sonegar os impostos para que eu possa ter lucro. Não faz sentido eu querer ter sexo antes do casamento para querer saber se o meu casamento vai ser abençoado. Eu trago problemas para dentro do meu relacionamento se eu faço isso. E aí vocês podem fazer várias aplicações na sua vida. Eu não conheço a vida de todos vocês, eu não sei quais são os desafios e as tentações que vocês enfrentam. Mas eu sei que nós constantemente seremos tentados a começar algo do jeito errado, apontar o dedo para Deus e falar, faça dar certo. E eu lembro, eu acho que eu lembro de situações diversas. Eu lembro de pessoas que casaram com descrentes e depois reclamam a Deus que os cônjuges não são convertidos e perseguem eles e implicam com eles e fazem isso com eles. As aplicações são diversas. Aplique na sua vida. Mas diante de um novo começo, Deus começa a mostrar a maneira como a humanidade deveria viver. Para a surpresa de ninguém. Para a surpresa exatamente de ninguém. A bênção vem acompanhada com o resultado da bênção. A bênção vem acompanhada das frases: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Mais para frente na pregação, não vai ser aqui, eu vou desenvolver mais essa ideia, uma ideia que vocês não ouviram, uma ideia nova, da ideia de multiplicar-se, de sede fecundos, multiplicar-se e encher a terra. E é engraçado porque essa ideia vai ser repetida 2 vezes em 7 versos. Será que é importante? Veremos. Então, mas Deus continua, verso 2 e 3: pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra, todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive e ser-vos-á por alimento, para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Um novo começo, mas uma cena completamente distinta. A primeira bênção proferida por Deus em direção aos homens foi em Gênesis 1:28, dentro da realidade pré-queda. Antes de Gênesis 3, nenhuma afetação do pecado fora acontecera.
Dentro dos mandatos criacionais, nós vemos, e aqui é diferente de Gênesis 1, 28, não existe a parte do dominar e sujeitai. Isso não significa que o mandato foi apagado. Isso significa que alguma coisa mudou. E o que muda é o que está explicitado nos versos 2 e 3. O dominar e o subjugar a criação, que antes da queda era feito por amor, dentro de um ambiente de perfeita harmonia. Harmonia tamanha que Deus trazia os animais para Adão, eles faziam fila e Adão nomeava. Essa não era mais a realidade que Noé enfrentaria. É um novo começo, mas como eu disse em outra pregação, o pecado continua presente. E agora, com o pecado e as suas consequências, a maneira como o domínio sobre a criação aconteceria seria diferente. Aquilo que era feito em amor e harmonia, agora seria feito através do pavor e do medo. Nós começamos a ver como o pecado deu as suas caras e como o pecado é horrível. O que era feito por amor e harmonia, agora é por pavor e medo. Pavor e medo dos seres humanos passaria a ser parte inerente aos animais no mundo pós-diluviano. Pavor e medo são palavras, são termos militares. E é possível, eu não convido você a arriscar fazer muito isso, mas é possível você ver que os animais temem os seres humanos. E muitas vezes os ataques que são feitos em atitude de defesa. Tanto é que em vários animais quando você tem uns animais mais selvagens aí por aí solto, a recomendação muitas vezes é ou você gritar e correr para cima dele, ou você parar e ficar encarando e deixar ele sair de medo. E é verdade. Muitas vezes é o que a pessoa tem que fazer nos Estados Unidos quando ela se depara com um urso. Acontece lá na região que eu morava, tinha uns ursos. Um amigo meu que, se Deus quiser, vocês conhecerão na próxima semana, levou os meninos para o parque, ouviu o barulho e falou, é o urso, é melhor a gente ir embora, não vamos mais entrar no parque hoje não. Mas é possível você ver o medo dos animais em relação aos homens. Eu acho muito interessante, a perfeição de Deus, que se nós pensarmos num recomeço, existiam muitos seres humanos para repopular a Terra. Se você souber fazer a conta que a gente tem feito aqui, são 8. 8 não é muito. Agora pensa, se Deus não põe pavor e medo nos animais, o que os animais fariam com os seres humanos? Um comentarista coloca, para garantir a vida animal não seria uma ameaça para a família humana, o Senhor dota a população animal de pavor e medo dos seres humanos, permitindo à humanidade exercer uma autoridade ilimitada sobre eles. Como observou Calvino, a providência de Deus é um travão secreto que restringe a violência animal. Seria possível, por exemplo, dos animais num motim atacar os 8 e matar os 8. Então Deus, na sua graça, coloca medo no reino animal diante dos homens. E adicionalmente, esse medo, ele faz sentido, humanamente falando ele é lógico, porque explicitamente agora Deus dá os animais ao homem como alimento. Era bom que os animais tivessem medo, era bom que os animais fugissem do homem, porque os homens agora poderiam se alimentar de animais. O pecado de fato deu as suas caras. A morte vai ser uma parte rotineira da realidade. A partir desse momento, a carne tornar-se-ia parte normal da dieta humana. Há males que vêm para o bem, não é? Os animais são dados ao homem por Deus e, portanto, cabe ao homem dominar os animais. E cá é importante que Deus dá-nos o direito de alimentar-nos dos animais. Nós podemos fazer isso. Isso é uma forma legítima de nós vivermos. Isso significa
que nós temos o direito de matá-los, mas nós não temos o direito de maltratá-los. Consegue perceber a diferença? Eu não vou sair na rua, apesar de eu não ser fã de gato, por exemplo, não vou sair na rua a chutar gatos. Não quero ele muito perto de mim, mas eu não preciso maltratá-lo. Agora, é demonstração de obediência a Deus, por exemplo, matar um bovino para que nós façamos uma boa refeição. Então, a partir desse domínio que nos é dado por Deus e esse direito que Deus nos dá de nos alimentarmos, a partir de agora nós temos o direito sim de confinar animais. Nós temos direito de criar animais para que eles se reproduzam e a gente se alimente. Nós somos feitos como topo da criação. E nós temos o direito de criar os animais que nós quisermos, das maneiras adequadas, para que nós então possamos nos alimentar. E por que eu estou enfatizando isso? Não é para defender que eu gosto de carne, mas é porque no nosso tempo surgiu um movimento que muitos têm crido que é basicamente um tipo de dieta, que é o veganismo. Eu ia até trazer uma citação, mas é muito chato. É um veganismo muito chato. Mas o que é o ponto? O ponto do veganismo é que ele não é apenas uma dieta, existe uma filosofia de vida por trás. E a filosofia vegana vai dizer que aqueles que se alimentam ou que se usam de coisas animais, seja no vestuário, seja em medicamentos, enfim, qualquer coisa que você explore os animais, faz de nós seres cruéis. E por mais que seja vendido como uma dieta, existe uma filosofia por trás que coloca aqueles que comem carne, por exemplo, como os piores seres do planeta, aqueles que estão a destruir o mundo. Mas mais do que uma dieta e uma filosofia, o veganismo é algo completamente contrário à palavra de Deus. Deus institui a carne como parte normal da dieta. E digo mais, se você olhar o sacrifício, o sacerdote sempre ficava com o melhor pedaço. Não estou defendendo que você estraga o melhor pedaço de carne para mim no churrasco, mas fica a dica. Mas nós somos um povo chamado por Deus para termos prazer na nossa alimentação, para usufruirmos da criatividade da criação, seja através do reino vegetal, o que foi verde foi dado, há quem tenha essa preferência, mas também através do reino animal. Entretanto, carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Apesar de curto, esse versículo possui lições importantes. A primeira dela é que ele proíbe o consumo de animais que morreram de causas naturais. Então, nós não podemos lá, o povo de Deus no Antigo Testamento não podia chegar numa carcaça de um animal falecido e comer. Nós não somos autorizados a comer carniça. E uma das razões é porque o animal está morto por causa natural, e o que está dentro dele? O sangue, a vida está dentro dele. E futuramente, isso seria registrado em Levítico 11:40, por exemplo, e Deuteronômio 14:21. A segunda lição que nós podemos tirar desse verso é que ele estabelece a forma de matar os animais. Os animais, para que eles sejam próprios para consumo, eles têm que ser mortos de uma forma que a drenagem do sangue seja possível. Isso vai evitar, por exemplo, que você mate o animal por asfixia, como fazia minha falecida avó por parte de mãe. E aí essa forma de matar o animal e drenar o sangue, mais uma vez, Levítico, Deuteronômio, 1 Samuel, várias descrições de como isso seria feito. E a terceira, eu vou usar aqui de um amigo nosso aqui que a gente tem conversado bastante, que é o Gordon Wenham. Ele vai dizer o seguinte: Gênesis está interessado em traçar os princípios fundamentais da ética e da adoração. É fácil perceber porque é que o sangue é identificado como vida. Um coração a bater, um pulso forte,
são evidências claras da vida. O respeito pela vida, além disso, o respeito por aquele que a dá. Significa, então, abster-se do sangue. Se eu respeito a vida, eu respeito aquele que dá e tira a vida, eu respeito aquele que dá a vida, o nosso Deus. De fato, na lei do sacrifício, o sangue animal é dado por Deus para expiação do pecado no mundo. Então, se nós seguirmos a linha do raciocínio dos princípios de ética e da adoração, nós podemos novamente pensar nos padrões estabelecidos por Deus para ensinar o seu povo. Vocês lembram que eu falo, nós somos limitados, Deus cria padrões e Ele usa esses padrões para que pela repetição a gente perceba e em percebendo a gente reconheça? E se o sangue é apontado como vida, fica claro para o povo que o sangue pertencia a Deus, porque a vida pertence ao Senhor. E se o sangue é vida, o sangue é de propriedade divina, aquele que dá e tira a vida. Ainda mais do que isso, o sangue passaria a ocupar um importante espaço cerimonial na vida do povo de Deus. Então, o sangue dos animais sacrificados apontava para a expiação dos pecados. Então, eu gosto de lembrar de uma cena que o Weber Júnior trouxe em sala de aula, que no dia da expiação, no dia do pecado, no Yom Kippur, onde todo judeu deveria ir para Jerusalém, oferecer sacrifícios, e ele dizia, imagine essa cena, animal atrás de animal, milhares de pessoas, milhares de animais. Ele fala assim, o sangue devia bater na canela, talvez no joelho do sacerdote, sacrifício, sangue. O sangue tinha um espaço no imaginário judaico. Em última instância, o povo de Deus, então, deveria entender, deveria perceber a importância do sangue, conforme descrito em Hebreus 9, 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Uma vez que esse conceito fosse aprendido, ficaria claro que o sangue pertence a Deus, pois seria através do derramamento do sangue que os nossos pecados seriam expiados. Seria através do sangue da morte do Cordeiro que nós receberíamos a vida. O sangue de Jesus tem poder, porque o sangue de Jesus é a vida. É o sangue de Jesus que nos dá a vida eterna. E eu espero que tenha ficado claro para vocês a razão pela qual então Deus proíbe o povo de comer o sangue, uma vez que isso apontava para o sacrifício de Cristo, serviria como um tipo, um símbolo daquilo que Cristo faria. E aí eu quero fazer algumas pequenas observações antes de nós avançarmos para os próximos versos. E uma das perguntas que pode ser feita é, podemos ou não comer sangue nos nossos dias? Cá em Portugal, eu sei que existem alguns pratos que utilizam sangue. Tem um que foi até oferecido esses dias no PG, não é? Nós temos lá a salsicha de sangue também. E como que eu respondo isso para vocês? Eu não exporia minhas irmãs se elas estivessem em grave pecado. A resposta é que o papel do sangue ele era cerimonial e tipológico. Apontava para aquilo que Cristo cumpriria em sua obra. Assim sendo, a lei cerimonial foi cumprida e os tipos não mais são necessários, pois aquilo que é de facto nos foi revelado, nos foi manifestado. Por isso, não existe nos nossos dias qualquer tipo de restrição a comer sangue. Se você gosta, fique à vontade, faça o seu prato, se alimente e respeite quem não gosta. E quem não gosta, não coma e não encha a paciência de quem come. Entende? É diferente do vegano, porque o vegano quer te encher a paciência para que você seja igual a ele, porque é uma filosofia de vida. A filosofia de vida. Então, se você gosta, faça lá a morcilha, faça lá, eu esqueci o nome do prato lá, sussurro, alguma coisa assim. Zero problema, tá certo? E a gente tem que experimentar essas coisas aí para ver as outras
os outros quitutes aí, as outras coisas da culinária portuguesa. Deixar só o bacalhau e o pastel de nata de lado e comer outras coisas, não é? E uma segunda observação, essa aqui é muito importante e muito prática. Todas as carnes, todas as carnes, todas as carnes que vocês compram no talho, o sangue já foi escoado. Por que eu estou dando tanta ênfase nisso? Porque você está proibido de dizer no churrasco: não traga essa carne que está a sangrar. Não tem carne a sangrar porque o sangue não está lá. E aí eu vou dar uma aula de química, biologia para você. Olha só, o líquido vermelho que sai da carne, que está no ponto certo, ela é vermelha porque ela tem origem numa proteína chamada mioglobina. E essa mioglobina que é encontrada em células das fibras musculares e que ajuda a dar cor no músculo. Então, se eu estiver no churrasco com você, essa carne está a sangrar, vou passar o link do sermão de novo. Não está, não é sangue e é proteína. Coma que faz bem para a sua saúde. Então Deus continua: certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, e de todo animal requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. E cá nós entramos num assunto polêmico, nomeado pena de morte. Quem cria a pena de morte, quem institui a pena de morte é Deus. Vou começar minha defesa assim, mas vamos avançar que depois eu dou mais detalhes. Cá, de certa forma, nós temos o resumo da lei. Resumo da lei? Porque por amor a Deus nós devemos amar o nosso próximo, e porque nós amamos o nosso próximo, nós não assassinamos o nosso próximo. Ainda que você às vezes pense, e às vezes você queira. Não me venha com hipocrisia que você nunca pensou nisso, não. Novamente, nós conseguimos perceber a diferença entre a vida animal e a vida humana. Fica claro para vocês a diferença da vida animal e a vida humana nesse texto? Podemos derramar o sangue dos animais, mas nós não podemos derramar o sangue dos homens. Existe uma sacralidade da vida humana, e a razão dessa sacralidade, a razão do porquê essa nossa vida é tão importante, é porque nós somos feitos à imagem de Deus. Por isso que todas as vidas importam. Seja do não nascido, seja do vermelho, do amarelo, do azul, do preto, do cinza, do branco. Todas as vidas importam, porque todas as vidas humanas são a imagem de Deus. E aqui é importante que você entenda de que o que Deus está a dizer aqui não significa que a gente não possa matar outro ser humano. Significa que a gente não pode assassinar. Significa que nós não podemos cometer um homicídio premeditado. Nós veremos mais para frente na lei, talvez um dia eu pregue sobre isso, situações em que nós somos obrigados a matar. É uma coisa importante. Em defesa da família, você mata. Essa é uma coisa importante. Se você achou muito... Depois eu passo o vídeo do Nicodemos falando, fica mais bonito. Ele é mais famoso, e ele é famoso ou não, né? E aí dá certo, né? Então, o que os 10 mandamentos vão proibir é o não assassinarás. É assassinar de maneira premeditada. Então, existirão situações em que vocês deverão matar. Espero que você não precise. Espero que você não precise ir para uma guerra justa. Espero que você não esteja numa situação em que o mais fraco precise de você como libertador. Eu não espero isso. Imagina que situação terrível. Mas se você tiver, exerça a sua obrigação. Aqui existe um outro argumento importante, porque existe dentro da teologia algumas pessoas que vão acreditar que após a queda o homem perdeu a imagem
de Deus. Mas você, como um bom membro de uma igreja reformada, sabe que nós não perdemos, porque nós deixaríamos de ser humanos. E nesse texto fala que o valor da vida humana está na imagem de Deus. O que nós afirmamos é que, de fato, o pecado afetou essa imagem, mas ela continua presente, apesar de todos os seus defeitos, apesar de todos os seus pecados, você é a imagem de Deus. E eu vou trazer um comentário aqui, uma citação importante do Kent Hughes, e ela é importante por algumas razões. Uma delas é que ele é pastor num país onde a pena de morte existe. E a pena de morte existe em alguns estados, não em todos. E eu creio que ele faz uma ponderação bastante interessante, e no final ele faz... porque uma coisa engraçada, né, é que normalmente quando você defende aquilo que é certo, as pessoas vão criticar a sua defesa do que é certo pelas situações que deram errado. Então, por exemplo, pena de morte. Mas tem gente que é morta injustamente. Tá, errado. Ai daqueles que fizeram isso. E ele vai fazer essa... Então acompanhe comigo. Antes do dilúvio, não só a humanidade estava completamente corrompida, a terra estava cheia de violência. O assassinato era uma ocorrência cotidiana e banal. Os homens violentos eram homens de renome. Após o dilúvio, os descendentes de Noé tinham o potencial de cair nos mesmos níveis de violência. Ou não? Eu sempre cito, basta olhar o Rio de Janeiro. É possível voltar onde algo é rotineiro. E eu falo com dor no coração, porque é absurdo o que acontece lá, por exemplo. E essa possibilidade seria cada vez maior com o aumento da população. Se aumenta a população, se distancia parentesco, se diminui a possibilidade de contato e aumenta a possibilidade de raiva, né? E assim, o Senhor passou no seu discurso do respeito pela vida animal para o respeito pela vida humana. E nenhum pecado demonstra maior desprezo pela vida do que o homicídio. Enquanto o sangue de um animal pode ser derramado, mas não consumido, o sangue humano não deve ser derramado. Inclusive, isso é interessante na coerência divina. Qualquer animal que derramasse o sangue humano era executado sumariamente. Então a vida do homem é tão importante que não é só se algum ser humano matar. Se um animal matava, um animal tem que morrer. Vou provar para vocês. Êxodo, capítulo 21, versos 28 e 29. Ouçam a palavra do Senhor. Se algum boi chifrar homem ou mulher, que morra o homem e a mulher, o boi será apedrejado. E mais do que isso, e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Agora veja esse verso, coisa impressionante. Mas, se o boi dantes era dado a chifrar, e o seu dono era disso conhecedor, e não o prendeu, e o boi matar homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também será morto o seu dono. Então, exemplo, se você tem um cachorro, que o cachorro tem o costume de avançar em pessoas, se você recebe visita, você tem que trancar o desgramado. Passa a focinheira, prende ele lá, né? Tem uns irmãos que tem uns cachorros violentos. Outro dia eu vi um ali, parece um esfregãozinho, né? São muito agressivos, o cachorro do José. Tem cristais, muito agressivo. Mas você vê que existe a punição pelo valor da vida. E a gente vive num dia que matar é banalizado. Matar é estimulado. Você é estimulado a matar pessoas no ventre, você é estimulado a matar pessoas que estão em estados difíceis da sua vida. Os nomes eufemísticos para isso, o aborto e a eutanásia, são amplamente estimulados, legalizados em muitos países cá na Europa. É loucura, é desprezo total à pessoa de Deus e à maneira como Deus enxerga o mundo. E mais absurdo é ter crente que achar que pode, em alguma hipótese, cogitar desse jeito. Mas o texto continua. Da mesma forma, Deus também exige do seu próximo uma prestação de contas pela vida do homem. Uma vez que o homem foi criado à imagem de Deus, e como tal tem imenso valor,
E uma vez que o sangue, a vida do homem é apenas de Deus, tirar a vida humana é usurpar a soberania de Deus sobre a vida e a morte. E por isso merece a própria morte. Precisamente porque a vida é tão preciosa, aquele que tira a vida intencionalmente do outro deve sofrer a morte às mãos do homem. E agora é a razão de eu ter trazido esse comentário. Exigir uma retribuição pelo crime não é uma questão pessoal, mas uma obrigação social. Primeira coisa, se o homem tira a vida de outro homem, a vida dele não será tirada por vingança. A vida dele será tirada pelo Estado. Então, quando você lê Romanos 13, a espada do Estado. Espada não é para dar um tapinha no seu bumbum. Não é. Na minha infância eu aprendi que espada, quando era usada na guerra, era para matar. Espada na mão do Estado não é um item de decoração. A espada na mão do Estado é a força, o direito, a obrigação que o Estado tem de penalizar aqueles que são maus, em favor daqueles que são bons, em devida glória a Deus. Agora eu vou continuar o comentário dele. Vivemos certamente numa época em que há abusos judiciais. E aqui não sou fã do STF, tá? O comentarista lá dos Estados Unidos. E a pena de morte tem, por vezes, motivação política e até racial. Tais abusos são uma abominação. Ai de um sistema que gere erradamente a pena de morte. Ai da sociedade que permite que isso aconteça. Ai dos juízes culpados. De Deus não se zomba. Mas, e ele vai avançar agora, mas argumentar contra a pena de morte, com base em argumentos humanos, é argumentar contra a palavra de Deus. Existe precisamente por causa das preocupações humanas de Deus. Então Deus, Ele nos preserva dos nossos próprios pensamentos quando Ele cria esse tipo de lei, em que nós, movidos pelo nosso pecado, queremos ser mais bondosos do que o Deus, que é todo bondoso. Ignorá-lo é desprezar a vida. Esta foi e é a palavra de Deus para um mundo violento. Isto foi pensado e é pensado para proteger a vida humana. Ignorar os ensinamentos de Deus é descer cada vez mais e mais ao nível de uma sociedade violenta. Fecha aspas. A pena de morte tem uma função na mão do Estado, de preservar a vida dos bons. A Bíblia não é vitimista. A Bíblia atribui a culpa a quem deve a culpa e pune como deve ser punido. É assim que funciona com o nosso Senhor. Agora, hoje nós vimos na confissão dos pecados que quem odeia o seu irmão é como um assassino. Porque eu fiquei a pensar, como que eu aplico esse texto se eu espero que ninguém aqui tenha assassinado? Não é? A expectativa do meu coração é essa. Se você assassinou, você vai e se entrega à polícia, tá bom? E arrependa-se do seu pecado e se entregue à polícia. A gente não tem o costume, nós não temos o costume de assassinar pessoas. Eu nunca assassinei. Mas nós temos o costume de cometer homicídios com o nosso coração. Muitas vezes achamos que o ódio manifesta-se apenas de maneiras horríveis e pouco aceitas pela sociedade. Mas eu creio que o ódio pode manifestar-se de maneiras menos horríveis e aceitas pela sociedade. Então, normalmente a gente pensa que o ódio é só se eu vou lá e bato em alguém ou mato alguém. Não. Tem um monte de jeito interessante de odiar uma pessoa que a sociedade aceita e acha legal. Vamos ver algum? Pense comigo aqui. Quando eu não me relaciono
intencionalmente com o irmão. E aqui eu não estou falando, não estou a falar que você tem que ter o mesmo nível de intimidade e amizade com todo mundo. Eu estou falando quando deliberadamente você resolve no seu coração que existem pessoas na igreja que você vai fugir delas. Você não vai conversar com elas. Você talvez cumprimente, mas você não quer passar do e aí? Tá tudo? Vocês entenderam o que eu estou dizendo, né? Tá. Vocês conhecem alguém que já fez isso? Ou não? Às vezes a gente, né? Tudo bem. Falando baixinho aqui para ninguém ouvir. Isso não é socialmente aceito? Isso muitas vezes é recomendado como uma postura sábia, para que, se eu não me relaciono com aquele que eu não gosto, eu removo tentações da minha vida. Porque se eu me relaciono com aquele que é diferente, eu serei provado em algumas horas. Então você já ouviu algo do gênero: melhor não me relacionar com tal pessoa, pois assim pecarei menos. Qual a razão? Aí eu te pergunto, qual é a razão de você não se relacionar com tal pessoa? É o posicionamento político dele? É o posicionamento teológico? É a sua nacionalidade? É a sua condição socioeconômica? É a cor da pele? É o quê? Ele é lisboeta? É o quê? Qual que é a razão? Será que você não peca quando você intencionalmente evita o seu irmão? Se, como cristãos, nós devemos amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia, será que você tem o direito de não amar uma pessoa que Cristo resolveu morrer por ela? Será que aquilo que te separa do seu diferente é maior do que a obra de Jesus Cristo? Que direito você tem de não amar uma pessoa que Deus escolheu para ser da família dele? Vamos ver outras formas? Senão daqui a pouco eu dou o meu nome aqui. Mas vamos ver outras formas? Uma outra forma é você fazer comentários mal intencionados acerca do seu irmão, manchando a reputação dele. A pessoa peca contra mim, ao invés de eu resolver contra ela, eu resolvo partilhar com os irmãos, para que os irmãos orem pelo abençoado que pecou contra mim. Deus está vendo. E eu creio que a lista das atitudes aqui poderia ser muito maior, mas eu imagino que você é inteligente e você já percebeu qual que é, onde que eu estou aí com essa lista. Agora eu vou fazer uma pergunta para você e seja honesto consigo mesmo. Como você está a prestar o culto aqui hoje? Vamos ver o que Mateus 5, 23 e 24 fala? Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. E então, voltando, faze a tua oferta. Se no teu coração você tem ódio, se no teu coração intencionalmente você não se relaciona com seus irmãos, o texto bíblico diz que teu culto não é aceito. O que você está aqui para oferecer a Deus? Um coração que ama a Ele, por isso ama o próximo? Ou um coração que acha que ama a Ele, por isso odeia o próximo? Hoje é dia de perdão. Hoje é dia de reconciliação. E eu desafio vocês, se vocês têm assassinado pessoas no seu coração, procurem elas hoje, peçam perdão, restabeleçam os vínculos. A obra que Cristo fez é maior do que a diferença que há entre nós. Mas Deus continua. Mas sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra
e multiplicai-vos nela. Repetição mostra-nos importância. Logo após proibir o homicídio, o que significa o homicídio? Subtração, certo? Se você for bom de matemática, você tira. Está subtraindo. Logo após isso, Deus volta para a bênção da multiplicação. A ênfase desse texto mostra-nos que Deus ama a reprodução e odeia o assassinato premeditado. Deus ama a reprodução. E aqui, meus irmãos, eu sei que vocês nunca ouviram isso, mas eu vou dizer, é parte da minha função. Se vocês são casados, se vocês não têm problemas de saúde, vocês não têm problemas de fertilidade, reproduzam. É a maneira como Deus resolveu abençoar a terra. É a maneira como Deus resolveu abençoar a sua vida. O mundo tem te contado mentiras de que filhos são peso, de que filhos trazem tristeza. Dá trabalho? Dá. Pense em você, quando você era pequena. Eu começo a contar as coisas da minha infância. Eu tive a oportunidade de ir para Cascais ontem com o Marco, e o Marco perguntou um pouco da minha infância. A hora que eu conto, só um pedaço, dá uma vergonha. Tem coisas que eu ainda preciso perguntar para minha mãe, que eu creio que eu perguntarei nessa próxima viagem dela para cá. Dá trabalho? Dá. Mas é a bênção de Deus sobre a vida dos casais. E casais que são férteis, casais que são casados aqui. Não seja burro também, casais que são casados. Vocês são obrigados a se reproduzir. É mandamento bíblico. Tá certo? Aí. É bênção, meu irmão, é bênção, Benjamin. Esse é um profetinha aí, ó. Já é indireta para os pais. É indireta para os pais. Está ficando muito velho e não vê o irmãozinho, pô. Isso é bênção de Deus. Grande Benjamin. Primo do outro profeta Levi, né? Ah, pai, nós estamos bem na igreja. Mas eu não vou bater muito nessa tecla, porque eu já tenho falado com vocês, fazia tempo que eu não falava. Mas uma outra coisa que eu quero deixar alerta para vocês. Eu sou CTT de Deus. Eu sou mensageiro. Eu entrego o que está escrito, eu não tenho liberdade. Então, se toda hora eu prego a mesma coisa, reclama com quem escreveu a escritura. Beleza? Só para deixar as claras. Ah, mas o pastor de novo. Reclama com Deus, ele que revelou. E preservou por milhares de anos para que a gente pudesse ler. Se estiver achando ruim, como diria o pastor Arival, manda e-mail para o Procon Celestial, para ver se você vai ser atendido. Então vamos voltar para o texto. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne, por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Imaginem o alívio de Noé e dos filhos, quando eles ouviram isso. Nunca mais vai ter dilúvio. Nunca mais extermínio em massa de bilhões de pessoas. Nunca mais confinado dentro de uma arca. Nunca, imagina o alívio. Nunca mais o juízo divino se manifestaria daquela forma. Nunca mais ocorreria uma destruição global por meio das águas. E aqui nós temos mais um argumento para a historicidade do dilúvio. Porque se o dilúvio não foi real, Deus está a mentir nesses versos. Se o dilúvio não aconteceu, Deus é mentiroso. Eu não sei qual opção que você vai fazer. Eu já tenho a minha. O dilúvio aconteceu e Deus não é homem para mentir. E um outro detalhe importante, quando a gente volta para Gênesis 8, 21, olha o que está em texto de Gênesis 8, 21. E o Senhor aspirou o cheiro suave e disse consigo mesmo:
Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do seu coração, desde a sua mocidade ou desde a sua infância, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Novamente, quando a gente consegue olhar para esse texto de novo, a gente vê que, mais uma vez, a maldade do coração humano é destacada. A gente lembra que isso foi destacado em Gênesis 6. Então, todo desígnio do coração do homem é mau, então eu vou destruir. E por que é interessante? Porque se Deus não fizesse essa aliança, de tempos em tempos ele ia ter que matar todo mundo. Por conta da maldade humana, a terra voltaria para o estado que ela estava. Augusto Nicodemos vai fazer o argumento que a cada 10 gerações Deus teria que matar. Porque foram 10 gerações da criação até Noé. Então ele vai falar assim, olha, então se demorou 10, não sei se a regra vale, mas eu respeito e é um pensamento. O que é facto é que de tempos em tempos, Deus teria que poupar alguns e matar o resto. Se Deus não tivesse feito a aliança. Se Deus não tivesse feito uma aliança. Em Gênesis 8, 21, normalmente a gente não presta atenção nisso, o texto diz que Deus pensou consigo mesmo. Até então Noé estava sem saber o que estava passando, o que ia acontecer. E agora, Deus revela a Noé e a seus filhos que ele estabeleceria uma aliança de não mais destruir a terra. E a maneira como os verbos são usados nessa frase dá uma ideia de uma ratificação legal. Deus está a dizer, já tinha prometido que faria uma aliança com Noé, e agora eu estou ratificando, não vou mais destruir. Então note-se que enquanto em Gênesis 18 era simplesmente a minha aliança contigo, aqui a aliança inclui os teus descendentes depois de ti. E todos os animais que acompanharam Noé na arca. A última lista dos passageiros da arca da narrativa do dilúvio. Então, outro aspecto importante é que as gerações que nem haviam nascido já estavam dentro dessa aliança. Você concordou com a aliança que Deus fez? Você concordou com a aliança que Deus fez com Noé? Você estava lá? Pelo menos eu tenho uma pessoa que me respondeu que não. Todos os outros eu estou na dúvida. Não. Você está dentro da aliança? Sim. A criação, os animais latiram alguma coisa concordando com Deus? Não. O mar respondeu? A chuva respondeu? Não. Mas eles estão dentro da aliança. Então, mesmo sem estarmos dentro da aliança, nós fazemos parte das gerações perpétuas, conforme descrito no verso 12. Estamos, então, incluídos na aliança. E por que vocês acham que eu gastei tempo com isso? Vamos ver se é presteriano mesmo. Por isso que nós batizamos crianças. Elas não precisam concordar. Elas já estão dentro do pacto. Depois elas decidirão se é esse pacto que elas querem seguir. Mas nós, como responsáveis por elas, até que elas tenham condição de responder, é desse pacto que elas fazem parte. Sendo salvas, não, mas sendo abençoadas pelo convívio dentro da família do pacto. Engraçado porque Deus pôs um sinal nessa aliança que você não concordou, né? Igual a gente coloca um sinal no batismo da criança. Então, na verdade, se nós estivermos atentos ao texto, podemos afirmar que nós não vemos a resposta de Noé, nós não vemos a resposta dos filhos. Isso nos ensina uma coisa muito importante. A aliança, o pacto administrado por Deus, ele é administrado soberanamente. Deus resolve, você não tem opção. Deus não está aberto a sugestões. Deus não quer saber o que você pensa. Ele define. E ele aplica. E aqui é importante a gente entender o que é a ideia do pacto. E quando nós olhamos para as nações do Antigo Oriente Próximo, elas lançam luz para nós compreendermos melhor o que significa o pacto, a aliança, e essa palavra que nós usamos. Porque no Antigo Oriente Próximo era comum que nações que dominavam outras, então uma nação domina a outra, então existe um soberano,
um rei, e existe uma nação vassala. E era feito entre eles o quê? Pactos, alianças. E é diferente de um pacto que nós fazemos hoje através de um contrato, que existe um certo nível de paridade de direitos. Você tem o direito de discordar do contrato do arrendamento do seu apartamento. Você pode não conseguir alugar, mas arrendar, mas você tem o direito de discordar. É a mesma coisa no casamento, as duas partes têm o direito de discordar e também não fazer. Mas quando uma nação era dominada por outra, ela tinha sido subjugada, derrotada em batalha, existia a possibilidade de resistência? Não. Então o soberano manda, e o vassalo se sujeita. Um tem poder, o outro não tem. De qual lado você acha que nós estamos diante de Deus? Agora, a beleza do pacto divino está na diferença, no contraste entre a maneira como os humanos fazem e a maneira como Deus faz. O soberano, no contrato humano, só manda. No divino, Ele se compromete. É Ele que se compromete conosco. Quando Deus estabelece a aliança com Abraão, Ele põe Abraão para dormir. Abraão não concorda, Abraão estava a dormir. É Deus quem assume o compromisso conosco, porque Ele sabe da nossa incapacidade de manter a aliança. É Ele como soberano, por conta da sua glória, nos abençoando através de uma aliança. E esse pacto feito por Deus com Noé, a gente vai chamar na teologia de pacto da preservação. Não fala da salvação espiritual, mas fala da preservação da vida. E existe uma discussão, existe um debate se esse pacto é demonstração da graça comum ou da graça especial. E a resposta, como vocês estão acostumados, é sim e sim. É a graça comum que abençoa os que não são salvos, para que aqueles que são salvos pudessem ser salvos. Para que a promessa de Deus, o propósito de Deus na história da redenção, desde a promessa feita em Gênesis 3,15, pudesse ser cumprida. Então existe a graça comum, que salva inclusive um ímpio, um dos filhos de Noé, para que a graça especial fosse revelada, e Cristo pudesse encarnar, e o resto da história você já conhece. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós. Eu faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Então toda aliança ela era selada por um sinal. Na de Abraão depois no futuro a gente vai ver lá a circuncisão, batismo, enfim. Mas cá foi o arco-íris. Eu nem vou entrar na discussão do povo que tenta roubar o arco-íris e faz o arco-íris fake de 6 cores. O nosso tem 7, é o original. Não vou nem entrar quem é dono do arco-íris, não vou entrar nessa disputa, nem vale a pena, está aqui. E olha só que coisa bonita, né? Esse sinal recorda ao homem a presença de Deus e as obrigações dadas por Deus. Mas aqui de uma forma não comum, não usual. O arco-íris é um sinal visto pelo homem, mas que serve para lembrar a Deus das suas promessas. A aliança de Deus conosco ela é tão bonita, que além de nós não merecermos, Ele se compromete conosco e Ele nos lembra continuamente que Ele está em aliança conosco. É bonito, não é? Você não merecia nada, assim, você merecia ir para o inferno, mas olha só o que Deus faz por você. É belo. E como tem sido de costume, tem hora que eu tenho pena de vocês, né? Como tem sido de costume, eu sempre encontro alguém melhor do que eu para escrever verdades de uma maneira muito mais bela do que eu sou capaz. Então, porque eu quero te abençoar e reconhecer a minha limitação, eu vou trazer uma outra citação muito bonita de um comentarista chamado Delitz. Abre aspas. É de facto, ele está a falar do arco-íris.
é de fato um fenômeno que pode ser explicado pelas leis naturais. Nunca ninguém falou que o arco-íris era sobrenatural, mas sempre tem algum que pensa. Mas as leis da natureza são verdadeiramente a designação de Deus. E é justo na sua conformidade com a lei natural que o arco-íris é uma garantia que a ordem da natureza continuará. Ou seja, Deus não intervirá e fará águas brotarem, águas descerem. As coisas continuarão como Deus estabeleceu que elas fossem. E não há em cada lei da natureza algo que aponta para os mistérios da natureza e da vontade divina. Eu não sei se acha normal pensar na força da gravidade. Eu acho um negócio bem diferente. Existe uma fórmula para calcular ainda, né? É natural. Foi Deus que criou. Por que Ele criou? Entende? É umas coisas que... há mistério nisso. Há mistério nisso. E, em contraste com esses mistérios, o arco-íris é suficientemente legível. Qualquer pessoa que consiga enxergar, vê um arco-íris brilhando sobre um solo escuro. Ele representa a vitória da luz do amor sobre a escuridão ardente da ira. Originário do efeito do sol sobre uma nuvem escura, simboliza a disposição celestial de entrar na realidade terrena. Ele é estendido entre o céu e a terra, é como um laço de paz entre ambos, abrangendo o horizonte, aponta para a universalidade abrangente da misericórdia divina. Toda vez que você vira um arco-íris, você é convidado a se lembrar de existe um Deus que nos ama como seus filhos, que fez, por conta da sua glória, um compromisso conosco, de que Ele não mais destruiria a terra, de tal forma que Ele preserva todas as vidas, de todos os seres. Ele demonstra a sua misericórdia, a sua bondade, em todo o globo. E uma coisa que eu acho bastante interessante, e de certa forma eu vejo um grau de humor divino nessa história, eu não sei se cá em Portugal existe o ditado, gato escaldado tem medo de água fria. Não parece cômico que a única possibilidade do arco-íris existir naturalmente falando é através da chuva? Então é através de um dos meios usados para juízo que Deus vai lembrar para o seu povo que Ele está em aliança com Ele. É quase como se os pais pegassem a vara da disciplina e mostrassem aos filhos, eu te amo. E essa vara é o sinal desse amor. Toda vez que você vira essa vara, entenda que eu te amo. Eu vejo um pouco de senso de humor de Deus, né? Carrancudo sou eu, Deus ele é bem humorado. E Deus vai continuar nos versos finais. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós e todos os seres vivos de toda a carne, águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. E disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Tem repetição aqui? Quase nenhuma, né? Parece que é só o mesmo verso em ordem diferente. Então, cá nós temos mais uma vez linguagem o quê? Antropomórfica. Mais uma vez nós somos colocados aqui diante da ideia de que Deus veria e Deus seria lembrado. E vou reforçar o conceito que eu apresentei na semana passada, né? Então nós sabemos que Deus, em sua onisciência, Ele é incapaz de esquecer-se. Portanto, nesse sentido, é impossível que Deus lembre-se de algo. Não é isso que nós estamos a dizer. O que então significa que Deus lembrou-se? Essa é a linguagem nas Sagradas Escrituras que apontam para a fidelidade pactual. Uma vez que Deus estava a estabelecer uma aliança, Ele precisa agir em acordo com a aliança, com o seu pacto. Quando a chuva começa a cair,
Ele vê o arco-íris, dá uma maneirada aqui. Parece, tem hora que esqueceu do porto, né? Estou brincando. Chove demais aqui no inverno. Mas, então um aspecto importante é que Deus ele sempre vai agir em conformidade com a sua aliança, com o seu pacto, com a sua promessa. E o verso 16, ele vai reenfatizar as mensagens dos versos 14 e 15, sem grandes novidades. Ele usa uma estrutura basicamente embaralhada das mesmas palavras. Mas dessa vez, se antes as gerações eram perpétuas, agora é essa aliança que é perpétua, essa aliança que é eterna. Então, até que Cristo venha, essa aliança está a valer. E no verso 17, a sessão termina com uma reafirmação da garantia misericordiosa de Deus, dirigida a toda a vida na terra. Mais uma vez ele fala do sinal, mais uma vez ele fala da aliança, mais uma vez ele fala que ele não destruiria a humanidade. Meus irmãos, nesse novo começo, Deus deixou claro como a vida deveria ser vivida e o que deveria ser valorizado. Sejamos honestos. Diariamente, não vivemos como devemos e não valorizamos o que deve ser valorizado. Alguns amam mais animais do que pessoas, ou pelo menos alguns animais em detrimento de algumas pessoas. Alguns fazem distinção entre pessoas em pessoas. Eu quero que o político A morra, mas o B fique vivo. Eu quero que o político C morra, mas que o D fique vivo. Eu quero que o meu vizinho morra, o meu chefe morra, mas a minha esposa fique viva. Distinção entre pessoas e pessoas. Alguns fogem da bênção divina e não querem ser fecundos e multiplicar. Quando olhamos para esses factos, nós podemos ficar sem esperança, pois claramente deparamos-nos com a nossa falta de dignidade. Entretanto, o texto que nós lemos hoje tem uma segunda parte. Nessa segunda parte, Deus fez um pacto com Noé, com seus filhos e com toda a criação. Deus, movido por sua graça, vem em direção ao homem, com o propósito final da sua glória ser manifestada na história da redenção, através da preservação da criação. De forma parecida, diante da incapacidade humana de produzir e alcançar a salvação, Deus resolveu mostrar a sua glória e derramar a sua graça através de uma aliança, um pacto da graça. No pacto da graça, para que o nome de Deus fosse glorificado, Deus resolveu derramar a sua ira em Jesus Cristo. E Ele escolheu derramar a sua graça sobre a nossa vida. De acordo com as palavras do nosso Senhor, durante a sua última ceia, Ele disse o seguinte: este é o cálice, a nova aliança no meu sangue. O sangue que foi derramado na cruz, na morte de Cristo, dá-nos vida. E como disseram os ouvintes a Pedro e os demais apóstolos, depois da primeira pregação, no dia do Pentecostes, o que nós faremos diante desses factos? Se você ainda não crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, arrependa-se da vida que você tem levado, deposite nele a sua fé e comece a sua caminhada com Cristo em busca de uma vida de santidade. Se você crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, busque desenvolver em seu coração um coração extremamente grato pela salvação que te foi dada pelo Pai, obtida pelo Filho e aplicada na sua vida pelo Espírito. Por fim, ame a Deus de tal forma que você consiga amar as pessoas e cuidar da criação. E também saboreie um maravilhoso churrasco para a glória de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar mais uma vez? Pai, a Tua palavra foi lida,
foi explicada e nós, como sempre, dependemos do Senhor. A não conformidade do nosso coração com a Tua palavra, ela é imensa. Muitas vezes nós amamos aquilo que o Senhor odeia e nós odiamos aquilo que o Senhor ama. Sem o Senhor, Pai, nós seremos incapazes de caminhar nessa vida. Nós somos gratos, pois Cristo viveu essa vida em nosso lugar. Mas nós também somos gratos, pois o Espírito habita em nós e pode e nos leva a buscar uma vida cada vez mais parecida com a do nosso Salvador. Dá-nos força na nossa fraqueza. Perdoa os nossos pecados. E dá-nos um coração que ama o que o Senhor ama e odeia o que o Senhor odeia. É o que nós te pedimos, no nome santo e precioso daquele que deu o sangue que nos dá a vida, Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos. Amém. E em resposta